Eu quero pregar o evangelho. Eu nasci no pecado, mas eu não sou pecadora. Você também Eu não. não suporto mais. Eu não estou suportando mais. Saudações, internet! Meu nome é Gabriel e hoje nós vamos discutir sobre a presença do apostolado na modernidade. Existe? Não existe? Nesse vídeo você vai saber se existem apóstolos hoje ou se não existem mais. Trouxe para o reino. Houve algum benefício? Eles moram no guarda-roupa, debaixo da cama, nas panelas, na caixa d'água. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Te garanto que você vai ter muitos benefícios com jejum. Até os menos importantes, como emagrecer. Diz o Senhor, você está amaldiçoado agora. Esse vídeo só foi possível graças aos esforços do meu produtor, Gustavo Cabral, que em parceria com o Dragão na Garagem, utilizou seus equipamentos para trazer uma melhor qualidade visual diretamente para você. Na descrição tem um link para as redes sociais dele, onde você pode conferir o excelente trabalho de fotografia e produção visual que ele faz. Primeiramente, vamos entender o que é um apóstolo. Apóstolo é simplesmente um título bonito que Jesus deu para os seus embaixadores? Não. Apóstolo significa exatamente isso. Embaixador de Cristo. Esse conceito é também presente no Antigo Testamento, na situação em que Davi envia embaixadores ao rei dos Amonitas, porque o rei dos Amonitas havia perdido o seu pai. O dano que foi sofrido pelos embaixadores de Davi também foi tida como uma própria afronta ao rei Davi. Os embaixadores, os apóstolos, que é a palavra grega para embaixador, né? São os mensageiros oficiais do próprio Cristo nesse mundo. Tanto que a Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento, na versão grega mais antiga que nós temos, ele trata o termo shaliá, seriam embaixadores, para apóstolos, ou seja, na tradução, se for dar uma olhadinha lá no grego koiné, que foi escrito, a Septuaginta, quando a gente está falando sobre essa situação dos embaixadores de Davi, os embaixadores de Davi são chamados de apóstolos também, porque tinha essa conotação de ser um mensageiro oficial, um representante de autoridade. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Os apóstolos são o equivalente neotestamentário dos profetas do Antigo Testamento. Assim como os profetas do Antigo Testamento eram vistos como a própria boca do Senhor, os apóstolos também, no Novo Testamento, na Nova Aliança, são vistos da mesma forma pela igreja. Ou seja, eles possuem a mesma autoridade, por mais que estejam em períodos históricos diferentes. É isso que Augusto Nicodemos vai argumentar no seu livro Apóstolos, que eu me baseei para poder fazer esse vídeo hoje. 12 é um número aleatório que Cristo inventou quando ele foi nomear os seus apóstolos? Não. 12 está fazendo referência às 12 tribos de Israel. Por isso são 12 apóstolos. Paulo não era um dos 12, realmente, Paulo não era um dos 12. Ele era visto como um apóstolo fora do tempo, isso ele argumenta nos próprios livros dele. Ele é visto como um apóstolo especial, porque ele foi enviado para a missão gentílica, ou seja, para pregar para os gentios especificamente. Então, os 12 enxergam o apóstolo Paulo como uma escola diferente do apostolado. Beleza, mas e quando Judas morre? Quando Judas morre, os apóstolos substituem Judas Iscariotes por Matias, certo? Verdade. Eles substituem. Então quer dizer então que pode existir um apóstolo. Não, calma. Depois do Pentecostes, o primeiro apóstolo a morrer é Tiago. Eles não substituem Tiago. Tiago morreu, ficou 11. Depois foi ficando 10, 9, 8, 7, 2, 1, morreu todo mundo. Os sucessores dos apóstolos que eles colocaram na igreja eram os bispos, os presbíteros, os pastores. Eles eram os sucessores dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos compreendiam, quando eles colocavam bispos para a sua sucessão, que o seu ministério era um ministério limitado, era um ministério que acabaria. Ó Deus, se me abate e abate a minha casa, ou a ira do Senhor virá contra ti, ou eu nunca, se eu sou um falso profeta, você saberá. Ó Deus, me recolhe, ou a ira do Senhor virá sobre ti. Diz o Senhor, você está amaldiçoado agora.
apóstolos faziam? O que era um ofício do apóstolo? Como você poderia identificar um apóstolo? O primeiro ponto para identificar o que era um apóstolo é que todos eles eram testemunhos oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Mesmo que nem todas as pessoas que viram Jesus Cristo ressurreto foram ou se tornaram apóstolos, todos os apóstolos viram Jesus Cristo ressurreto. Lembrando que Paulo não teve uma visão. Paulo viu uma aparição física de Jesus Cristo. Não foi uma visão. Paulo realmente viu Jesus. Acontece também que em 1 Coríntios, Paulo também argumenta que ele foi o último a ver Jesus Cristo, dando a entender que outra pessoa, depois dele, não veria Jesus Cristo fisicamente, a não ser na sua segunda vinda. A palavra grega que Paulo utiliza nesse texto para poder dizer que ele era o último é a palavra eschaton, que vem da palavra grega eschaton, né? Que vem o termo escatologia, né? É o conhecimento do futuro. Então, depois dele não teria. A segunda coisa é que os apóstolos também foram feitos o fundamento da igreja. Se os fundamentos eles já foram estabelecidos, já foram construídos, como que você vai colocar novos fundamentos em cima de uma casa? Se você constrói uma casa, coloca o fundamento, depois você começa a construir ela e no meio do caminho você quer mexer no fundamento, ela vai cair, ela vai rachar e vai ruir. E infelizmente isso acaba acontecendo com os apóstolos modernos, que vêm tomando esse nome apenas pelo orgulho de se chamar de uma coisa que não é. Graça e paz, pastores, bispos, apóstolos, pré-arcanjos. Qual é a unção depois de apóstolo? Não é arcanjo? Eu falei, deve ser. Ele olhou para o outro, tá vendo? Tem uma outra unção, é de arcanjo. Então, quem sabe a gente vai ungir um apóstolo com o nome de arcanjo, não é? Heresia! Heresias! Outra coisa que diferenciava um apóstolo dos demais é que os apóstolos escreveram a escritura. Você não vê apóstolos hoje escrevendo escritura infalível, você vê? Não vê. Então, no caso, os apóstolos que vão afirmar que os apóstolos, eles não têm nenhuma característica dos apóstolos de Cristo. Nenhuma. Por que você vai chamar alguém de uma coisa? Vou chamar de pedreiro. Mas você não constrói casa, né? Você só pinta. Então você não é pedreiro, cara, você é pintor. Outro ponto interessante é também que os apóstolos realizavam grandes milagres, grandes maravilhas. Eu sei que você vai dizer, mas apóstolo X, Y, eles também realizam maravilhas, né? Valdomiro realiza um monte de coisa. Eu não vou entrar no mérito se é verdade ou se não é verdade, eu tenho minha própria opinião. A questão é a seguinte, a forma pela qual os apóstolos curavam é totalmente diferente que nem entrevistar demônio na televisão ou fazer uma cura milagrosa de uma pessoa que você não conhece. As curas que eram feitas pelos apóstolos inundavam cidades inteiras eram curadas de sua enfermidade. Morto ressuscitava, coxo levantava, gente que era cega de nascença passava a enxergar. Eu não vejo isso hoje em dia. Você vê? Sem dúvida nenhuma, não vê não. Mas aí você pode dizer assim, existem algumas pessoas na Bíblia que são chamadas de apóstolos sem ser os 12 Paulo. Realmente. Existem algumas pessoas no Novo Testamento que são chamadas de apóstolos também. Isso poderia justificar algum tipo de apostolado moderno ou um tipo diferente de apostolado? Calma, a gente vai analisar um por um. O primeiro deles é Tiago, terceiro Tiago. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, e em Gálatas capítulo 1, versículo 19, você tem Paulo se dirigindo a Tiago como apóstolo. Ele não viu nenhum dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Aqui, Nicodemos ele vai argumentar que Paulo ele não está chamando Tiago de apóstolo nesse caso. Ele está dizendo, ele não vi, porque o termo que você vai ver no grego, ele vai dar uma outra impressão no texto. O termo eime, no grego, que faz a diferenciação que Paulo utiliza aqui, ele não fala de uma oposição de dentro, mas sim uma oposição de fora. É como se mais ou menos tivesse assim, olha, eles chegaram lá e não encontraram os apóstolos, mas Tiago estava lá. Isso não é dizer que Tiago era apóstolo. Isso pode, no máximo, dizer que Tiago tinha uma relação muito íntima com os apóstolos, estava sempre junto com os apóstolos, ou que a pessoa que Paulo estava recomendando, ela poderia ir a Tiago, que também resolveria o seu problema. Barnabé também é outro, que é também tratado como apóstolo, né, no Novo Testamento. Nesse caso, Paulo usa o termo apóstolo como no sentido lexical da palavra mesmo, que significa embaixador. Ou seja, até porque Paulo está enviando Barnabé a algum lugar para representar Cristo. Ele utiliza, no caso, apóstolo, não no sentido ministerial, eclesial da palavra, que foi fundada por Cristo, mas sim no sentido lexical da palavra, embaixador de verdade, significado mesmo. Isso é o que Nicodemos também ele vai argumentar,
que se a gente fosse utilizar, a gente poderia chamar qualquer missionário de apóstolo, se a gente fosse utilizar o conteúdo lexical da palavra mesmo, significa embaixador. Realmente, se você for na África, onde ninguém nunca pregou o evangelho, você foi o apóstolo daquela igreja. Só que esse termo, ele primeiramente vai gerar uma confusão gigantesca, né? Ele vai gerar uma confusão, porque as pessoas não vão pensar no conceito lexical. Provavelmente você está vendo o vídeo e nem sabia disso. Ou seja, isso é mais um argumento para não utilizar o termo apóstolo no seu uso puramente semântico e não espiritual que foi empregado por Jesus. Andrônico e Júnior também são pessoas que foram chamadas de apóstolos no Novo Testamento. Acontece que no texto é um pouco obscuro querer tirar que eles eram apóstolos, porque o texto simplesmente diz: eles eram notáveis dentre os apóstolos. Isso não significa que eles eram necessariamente apóstolos. Peidou? Não, bati aqui. Isso não significa que eles eram parte do corpo apostólico. Significa que eles eram notáveis dentre o corpo apostólico. Ou seja, eles eram pessoas de respeito e pessoas que se destacavam entre a igreja. Silas e Timóteo também são considerados apóstolos nesse lugar, né? Acontece que em outras traduções do grego, as traduções antigas, o termo apóstolo também é trocado por enviado. Ou seja, a pessoa que fez a tradução entendia que, no caso, o termo apóstolo estava sendo utilizado como na palavra semântica, na questão semântica, o termo lexical mesmo, que significa embaixador. Apolo também é uma pessoa que entra nesse grupo. Se você ler 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 9, você tem uma impressão de que Paulo parece estar dando uma mesma autoridade espiritual a Apolo. Mas a gente precisa analisar um pouco mais a fundo esse versículo. Se a gente analisar corretamente o contexto, você vê que o contexto no qual está inserido Apolo, né, e essa comparação, apóstolo que Paulo está fazendo, ele está falando sobre Apolo ser um continuador da sua obra, e não sobre Apolo ser de fato um apóstolo. Até porque Apolo é colocado como mestre em Corinto, né, pastor de Corinto, presbítero de Corinto. Ele é colocado lá com esse cargo. Se Paulo visse ele como apóstolo, Paulo colocaria ele como apóstolo, né? Falei no vídeo, e aí eu te pergunto: se você não escreveu a Escritura, se você não viu Jesus ressurreto, se você não faz milagres gigantescos, se você não tem nenhum sinal do apostolado, por que você quer ser chamado de apóstolo? Por que você quer ser chamado de algo que você sequer parece? Você é um pedreiro que na verdade é pintor e quer colocar o título de pedreiro em você, mas você nunca construiu a casa. Você pinta a casa. É isso que nós somos pintores da casa. A casa já está construída, gente. Não tem esse negócio de apóstolo. Que vantagem política ou religiosa o termo apóstolo dá para você? Você quer que as pessoas te vejam com algum tipo de poder, com algum tipo de vantagem sobre os outros pastores? Ah, eu sou apóstolo, e você é simplesmente um pastor. É isso que você quer? Então, você está fazendo o seguinte: você está pegando a glória que deveria ser a Deus e está colocando para você. Você quer ser o ídolo das pessoas. Olha, eu tenho uma notícia bem triste para te falar. Bem triste não, né? Bem feliz para te falar. Quando você tiver a oportunidade, se arrependa. Se arrependa de tomar os títulos que não são para você. Se arrependa de usar isso. Se você for uma pessoa ignorante, às vezes um pastor, não sabia estar fazendo isso, você viu o vídeo, agora você tem a oportunidade de mudar, agora mude. Você fez uma besteira, agora vai lá e mude como homem de Deus, se você é. Agora, se você não tem coragem, então eu acho que no fim das contas você não está interessado no Evangelho. Você simplesmente está interessado em ganhar poder, em ganhar fama, em ganhar a admiração das pessoas. Você não está interessado em diminuir a si mesmo para crescer a Deus. Você tem a oportunidade de mudar. Mude. Você tem a oportunidade de melhorar. Melhore. Deus te levantou para ser um homem de Deus, seja um homem de Deus. Pegue o erro que você cometeu e volte para o caminho do Evangelho. Por mais que vai ter muita gente que vai te criticar, muita gente que não vai gostar, mesmo assim vai ter muita gente que vai admirar você porque você foi lá e corrigiu o erro que você tinha. Então, faça isso. Se você não sabia, agora você sabe. E se você já sabe, e eu estou dizendo agora, Deus está dando mais uma oportunidade de você mudar o que você precisa mudar. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ative as notificações, porque assim você vai receber o meu conteúdo no seu celular, no seu computador, enfim. Você vai receber que chegou um novo vídeo para você poder assistir. Compartilhe com seus amigos, isso é muito, muito importante para que
eu possa me sentir cada vez mais motivado em fazer conteúdo para internet. É isso, graça e paz. Tchau, tchau. Isso não significa que eles eram necessariamente apóstolos, significa que eles eram notáveis dentro do... Ai, meu Deus do céu. Apóstolos, eles eram... Caramba, cara, meu Deus do céu. Não olha pra mim não, velho. Eu consigo olhar pra tu. Isso não significa... Ai, vamos lá, gente, calma. Para, Carol. Aqui a nossa análise. Realmente, a nova reforma apostólica não é nova, porque, como nós já vimos, o desejo de ser apóstolo existe desde o século II com os gnósticos, com Marcião, Maniqueu. Então não é nada novo. Sempre através da história da igreja, houve pessoas cobiçando esse título. Por quê? Porque ele dá status, ele dá poder, ele dá autoridade, ele dá imunidade. Você pode fazer o que você quiser como apóstolo, que ninguém vai questionar suas ações.